conclusão. E se é para concluir, tem que concluir. Glória a Deus! Para concluir, sim, estamos concluindo as principais partes do sermão e é conclusão. E se é para concluir, tem que concluir. Não dá para começar tudo de novo. E eu vou terminar. Mais meia hora de mensagem. Já estou terminando. Vou concluir. E tem o outro lado. E ele estava andando com Deus. Era o que eu tinha para falar. Amém? O que eu não falei, o Espírito Santo fala. Temos extremos. Na introdução e na conclusão. É os dois que estão nas pontas. Os problemáticos. As partes mais difíceis. Não tão difícil quanto a introdução, porque a introdução lembra que tinha um grande problema. Qual era o grande problema da introdução? É que você está muito nervoso. Mas na conclusão, você não tem esse problema. Mas o que tem na conclusão que parece com a introdução é que deixamos por último. E na maioria das vezes, não fazemos. A maioria dos meus alunos presenciais, e assim como eu também, minhas maiores dificuldades está na conclusão. Cada um tem dificuldade em uma área. No momento, eu tenho tentado desenvolver melhor a minha introdução. E já está no meu alvo maior, conclusão. Visto que antes disso eu trabalhei divisões. Sempre vamos ter melhorias para fazer. E você pode identificar qual a parte do sermão que você está mais precisando de trabalhar. Mas saiba que a introdução é importante, a conclusão também. Assim como começar bem é necessário, terminar bem também é necessário. Digamos que você convenceu as pessoas na introdução e você disse: peguem voo comigo, peguem viagem comigo. E eles embarcaram na viagem, acreditando que você ia levar a algum destino. Quando eles chegam, eles descobriram que você não estava indo para lugar nenhum. Que tristeza, que angústia na alma. Então tenha propósito, tenha direção e conclua o sermão. Algumas formas aqui de concluir o sermão. Uma das formas muito comum é o resumo. Irmãos, vimos nessa noite como alcançar o milagre, a importância de estarmos debaixo da proteção de Deus. Irmãos, nós vimos nessa noite sobre como devemos ter fé da maneira correta, que agrada a Deus, pois Deus agrada daquele que tem uma fé verdadeira. Resumo é, você pega o seu tema, a sua ideia principal, e trabalha ela de novo no final, para que a pessoa realmente vai com aquela tese na cabeça. Se a tese era, se a ideia homilética era ter mais comunhão com Deus, no final essa ideia precisa ser retomada de uma forma resumida, porque às vezes a pessoa dormiu no ponto, perdeu um pouco a direção do sermão, e na conclusão vai fechar ali de novo aquela ideia principal, aquele alvo, aquele objetivo, ok? Para que a pessoa é como se fosse um resumo do sermão. Mas tem um outro modo que talvez seja até mais utilizado. Na verdade, o resumo é muito utilizado. O que é a recapitulação? Então vamos lá, só para ficar registrado aqui. O resumo, você resume o tema, ok? Ou seja, você resume o sermão como um todo. É a ideia principal do sermão. É como se você resumisse o sermão como uma ideia só. Ah, Fernando, mas meu sermão teve 5 divisões. Mas você vai resumir a ideia geral. Ok? Lembra que eu citei um exemplo de uma plantinha murcha? A ideia geral não era ali tempo com Deus, comunhão com Deus? Então o resumo vai falar da importância de ter comunhão, para ter vida, para permanecer firme. Enfim. É o resumo, é no tema. O tema era comunhão com Deus, era intimidade com Deus. Então o resumo tem a ver com o tema, com a ideia homilética, com a tese, com a ideia principal, com o alvo, com o objetivo. Você pode dar o nome que você quiser. Alguns autores vão dizer o coração do sermão, o alvo, a ideia homilética, tudo isso, ok? Resumo. Agora e a recapitulação? Fernando, resumir não é recapitular? Só que aqui está recapitulando o tema e a ideia principal. E o que é a recapitulação, então?
É os tópicos, são as divisões. Fernando, meu sermão não tem divisões. Não tem como você recapitular, não. Recapitular o quê? Seu sermão é uma coisa só, você vai fazer resumo. Mas você dividiu? Olha, digamos lá aquele exemplo da criança, as 3 fases. A criança nasceu, a criança aprendeu e a criança passou a ensinar. O que é a recapitulação? Irmãos, nessa noite nós vimos 3 fases do novo nascimento, sendo que a primeira fase é o nascimento em si. É necessário nascer de novo. Vimos que não existe vida espiritual se não houve novo nascimento. Você vai resumir essa fala de nascer de novo. A segunda fase que vimos é a fase do aprendizado. Porque tem pessoas que nasceram, já estão dentro do reino de Deus, mas agora é hora de aprender sobre os ensinamentos do reino de Deus. Porque não é o fato de ter nascido de novo que recebe um download completo. A pessoa agora precisa estudar as escrituras, precisa ser discipulado. É a parte em que a pessoa vai ser abraçado, aquele novo convertido, que é uma criança na fé, vai ser ensinado pelos anciãos, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores, pelos pastores. Enfim, é um resuminho mesmo. Aí vai depender do tempo que você tem, que eu vou falar do tempo também. E a terceira fase que vimos é a fase de que essa pessoa já cresceu e agora já está pronto para ensinar. Porque a roda precisa continuar. O universo precisa continuar funcionando. O reino de Deus não pode parar. Se todo mundo que nasceu de novo parasse agora de ensinar, como que ficariam os novos convertidos futuros? Agora é hora de produzirmos crianças, de alcançarmos pessoas para o reino de Deus e ensiná-las. Agora é a nossa vez de fazer aquilo que fizeram conosco. Nós vimos essas 3 fases nessa noite. Isso é recapitulação, ok? Então você está voltando os tópicos, talvez alguém perdeu um tópico, talvez alguém não entendeu lá, você falou o nome do primeiro tópico, ela dormiu, ela tá doida querendo saber qual tópico que era, e você vai e retoma ali, é uma forma, ok? Então, recapitulação é dos tópicos, das divisões. Às vezes você vai recapitular alguma coisa a mais ali, uma aplicação específica, uma ilustração específica. Talvez você recapitulou os tópicos e quer recapitular algo de grande importância, que era o seu foco também. Irmãos, inclusive, vimos nessa mensagem o exemplo de fulano de tal, ou o exemplo bíblico da narrativa tal. Você pode relembrar a pessoa, olha, nós vimos sobre isso, e ela já vai saber que você está concluindo. Citação. Citação tem a ver com âncora. Lembra desse nome? Âncora, estou ancorado em alguma coisa. E a citação aqui, ela pode ser de fontes diferentes. Vamos lá, olha. Primeiro, ela pode ser bíblica, mas ela não pode ser bíblica no aspecto de ser um novo texto para ser exposto. Concluir é concluir. Não dá para você, eu vou terminar com a citação bíblica, aí você vai começar a explicar o texto. Aí não é conclusão. Aí é fato novo. E existe uma regra, conclusão não tem fatos novos, ok? Terminou com a citação bíblica? Amém. Só citar. A citação, ela tem que ter força por si só. Digamos que você está falando sobre ministério, sobre o reino de Deus, sobre valer a pena, e no final você termina com a citação bíblica de Paulo. Para que, irmãos, nós possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Mas não somente a mim, mas também tanto quanto para aqueles que aguardam e esperam pela vinda do Senhor. Acabou. Isso é um versículo chave, porque você está falando, o seu sermão, você já trabalhou a ideia do sermão inteiro, de valer a pena, de esperar, de sofrer. Aí você termina com a palavra do apóstolo Paulo dizendo isso. É aquele desejo que fica todo mundo de fazer a mesma coisa, todo mundo de permanecer firme do mesmo jeito, todo mundo de ter a recompensa assim como ele. Não precisa ficar explicando o texto. Depois que você já tratou o assunto, essa citação bíblica vai entrar com peso total.
A citação também ela pode ser de autor, ou seja, autoral de alguém, por exemplo. Você está pregando sobre Ministério da Palavra e você faz uma citação do Hernando Dias Lopes, ou você faz alguma citação conhecida, ou alguma citação que tem muito a ver com o que você está pregando. Mas é para fechar mesmo, irmãos. É uma citação que vai vir como um avalanche. Por exemplo, eu lembro até hoje de uma citação que um aluno meu usou na pregação da capela no seminário, que é o seguinte: no final, eu não lembro bem a citação e nem quem era o autor, mas o que eu lembro é da ideia dela. E a ideia dela era o seguinte: tinha a ver com o tempo, com Deus, e algum autor disse o seguinte: no dia do julgamento, ou nos últimos tempos, ou no tribunal de Deus, não lembro a expressão correta, eu lembrei a ideia, que em um tempo o Facebook, o Twitter e o Instagram iriam ser provas de que não nos faltava tempo. Eu não lembro a citação completa, que quem vai citar vai saber a citação. Mas, gente, pensa alguém tá falando de você ter que investir tempo de qualidade, de oração, e às vezes você tá lá assim, ouvindo falando, mas eu não tenho tempo, porque meu dia é corrido. Ele não sabe que eu tenho tantas coisas para fazer, é porque ele não tem os mesmos compromissos que eu, é porque ele não tem filho. Você tá até contra-razoando. Aí a pessoa, depois que já pregou, falou tudo, ele chega e termina com uma citação dessa. Vou ser sincero com você. Dá vontade da gente esconder. Dá vontade de sair correndo. Dá vontade de entrar dentro de alguma caixa. Porque é uma citação que vem assim, olha, tirando todos os seus argumentos, dizendo o seguinte: olha, o tempo que você está gastando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, no YouTube, é uma prova que o seu problema não é tempo. É como se estivesse dizendo isso, mas não precisa dizer. Só citou. E já o impacto é total. Bem, então, citação é uma opção. Ilustração é outra que... Lembra que nós falamos de ilustração na introdução? E na introdução ela pode ser também uma ilustração guia, ela pode ser só para chamar a atenção, só para apresentar o tema, ou pode ser uma ilustração guia que vai tanto apresentar o tema como vai caminhar com o tema até o final. E aí, nesse momento, nós poderíamos retomar com ela, mas nesse aspecto aqui de ilustração, ela está aqui como algo anexo, ou seja, totalmente separado do todo. Você chegou no final do sermão, não teve uma ilustração guia, tá bom? Senão você vai ficar misturando ilustração. Tem ilustração guia? Fecha com ela. Mas não tem? Pode ser uma ilustração nova, que vai falar algo a respeito daquilo. Por exemplo, eu não falei da ilustração aqui da plantinha bem cuidada, que tem vida, mas se ela tiver no lugar errado, ela morrer. Essa pode ser uma ilustração que você só vai usar no final de forma bem rápida. Você não vai contar tantos detalhes, porque aí não pode. Você só pode entrar em muitos detalhes se for lá na introdução para você acompanhar. Não, Fernando, eu só quero trazer uma ilustração aqui para a pessoa desviada. Eu quero usar aquela ilustração da planta que quando está no jardim, está bem cuidada, tem vida. Aí você pode contar. Você chegou no final. Irmãos, eu fico observando as plantas do jardim. Elas, quando estão no jardim, estão sendo cuidadas, elas têm vida, elas têm qualidade, elas têm brilho, elas têm proteção, elas têm resistência. Mas, por outro lado, às vezes, eu vejo algumas plantas que, por algum motivo, caíram no asfalto, ou caíram em meio às pedras, ou estão fora do jardim. Elas estão sufocadas, mortas, murchas, folhas secas, todas sujas. E essa planta que está sem vida pode ser você que está longe do lugar que deveria estar. Mas Deus, nessa noite, está te chamando para retornar. Hoje é uma noite de arrependimento. Deus está te oferecendo vida. Deus está te oferecendo um lugar que você tem acesso à água da vida. Conseguiu entender? Foi uma ilustração que eu coloquei nova no final. Mas aí ela é mais rápida, mais objetiva, mais direta e vinculada ao tema.
tá bom? Eu não posso ter ilustrações aqui no final para os tópicos, não. Aí já não pode ser estilo recapitulação, não. Tá bom? A ilustração aqui ela já vai ser vinculada ao tema. A citação ela pode ser vinculada ao tema ou algum alvo que eu usei aqui dentro. A citação a bíblica, o ideal é que também tenha mais a ver com o tema, tá bom? Então a ilustração aqui pode ser ilustração nova, pode ser uma ilustração nova ou pode ser o final, a finalização da ilustração que já está caminhando com você durante todo o sermão. Porque agora, se tem uma ilustração que está caminhando com você, é hora de você usar ela a seu favor. Você vai concluir aqui com algo de peso que tem a ver com a sua ilustração. Lembra que eu falei da florzinha? Eu usei uma hipótese de nós falar da flor murcha, da flor com vida, da videira. Você pode falar da questão dos galhos, que vai ser queimados e que aquele é o destino dos ímpios, mas que Deus não quer aquilo, Deus quer que você esteja na videira e dê frutos. Aplicações. Por mais que já falamos sobre aplicações na aula anterior, na conclusão você pode fazer aplicações, tanto aplicação, eu vou colocar geral, mas a maior ideia que eu tenho dela é aquela aplicação principal. Vou colocar principal, ficou mais bonito a palavra principal. Uma aplicação principal, ela é tipo uma aplicação alvo, ou pode ser aplicações no plural. E essas aplicações no plural, olha só, como que tem a ver com essas duas ideias aqui, ó. A aplicação principal, ela tem a ver com o tema. É igual o tema, é uma aplicação principal, é um tema. Mas as aplicações, normalmente, têm a ver com os tópicos. Por exemplo, eu estou falando lá sobre a planta no jardim, sobre intimidade com Deus. Uma aplicação principal, eu vou falar sobre quem está em Deus, tem vida em abundância e tal. Aplicações, lembra que lá nós falamos de a planta tinha proteção, a planta tinha cuidado, e a planta tinha vida, enfim. Aí essas aplicações poderiam ser. Nós aprendemos algumas lições nessa noite. Primeira lição, que quem está em comunhão com Deus tem proteção de Deus. Deus tem proteção para a sua vida. A segunda aplicação que nós aprendemos é que quem está em comunhão com Deus tem vida, e vida em abundância. E assim você vai fazendo tipo uma lista de aplicações. E essas aplicações podem estar vinculadas ao tópico. Pode estar, não estou dizendo que é obrigatório que esteja, mas vai fazer sentido que seja. Por isso que quem já aplicou nos tópicos não faz essas aplicações no final, faz só uma aplicação principal no final, vinculado ao tema. Espero que você esteja entendendo a ideia, os princípios, as bases, porque você não vai errar, tá joia? Apelo. Eu coloquei o apelo aqui, mas é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre o apelo. O apelo, ele depende muito do local que você está, da igreja que você está. E você conhece a sua igreja melhor do que eu. Talvez você é de uma igreja, da Assembleia de Deus, ou de alguma igreja pentecostal, ou até mesmo de uma igreja neopentecostal. Talvez uma igreja neopentecostal você não queira fazer um curso comigo, porque eu sou um pouco conservador, assim, eu não sou muito extremado. Talvez você vai querer algo mais. Mas se você for neopentecostal e está gostando desse curso, está fazendo com amor e com empenho para fazer algo da forma correta, louvado seja Deus pela sua vida, tá bom? Existe uma visão do neopentecostal que pode estar ultrapassando os limites bíblicos, mas não quer dizer que é o seu caso, nem que é o caso da sua igreja. E lembrando que eu sou pentecostal, amém? Mas o apelo vai sofrer variações de acordo com a sua denominação. Tem denominação, por exemplo, que faz apelo para aceitar Jesus. Se na sua igreja faz e você, o seu sermão, o seu assunto, você sente em paz para fazer e você quer fazer, pode fazer. Ah, você é assembleiano, ou a sua igreja tem esse costume, pode fazer, é bênção. Eu, inclusive, quando eu faço, às vezes, que é até raro, eu sinto um peso muito grande.
E como eu sinto esse peso, eu entendo que é algo espiritualmente de grande valor. Tá? É como se me espancassem pelas costas. Então, eu entendo que sim, é algo que precisa ser feito. Mas existem igrejas que não fazem esse tipo de apelo, fazem apelo de compromisso. Vou colocar essa palavra compromisso e você vai entender. Quem quer firmar um compromisso com Jesus nessa noite? Quem quer tomar uma decisão de mudança com Deus nessa noite? Tem algumas igrejas que fazem uns apelos de promessa, e aí eu vou te dar uma dica. Não te aconselho e não estou falando que é errado. Por exemplo, apelo de garantia. Como assim apelo de garantia? Quem quer ter certeza da salvação vem aqui na frente. Ou seja, eu estou te dizendo que se você vier na frente, você vai ter certeza. Aí não é apelo, aí inverteu. O apelo é eu estou apelando para você tomar uma decisão. Eu estou apelando para você aceitar, declarar, manifestar acerca de Jesus na sua vida, ou eu estou apelando, por isso que é apelo, é apelar, é como se fosse meio que, entre aspas, querer obrigar ou querer forçar, mas tem que ser dentro do limite bíblico, tá? Por favor, não vai ficar, não, tem que vir, Deus me revelou. Se revelou, ok, mas se não revelou, não minta. Não faça isso. Não, que Deus está me mostrando que tem 3 pessoas. Se Deus mostrou 3 pessoas, glória a Deus, vai em frente. Mas se não mostrou, não me inventa coisa. E também não fica fazendo chantagem, não fica fazendo questão emocional, manipulando. Tem gente que faz um apelo. Aí viu que não deu resultado e faz uma alteração do apelo que não tem nada a ver com o sermão, só para dar movimento. Ô, gente, faço não. Você está lá trabalhando sobre novo nascimento, sobre transformação, aí você apela para quem quer ter agora uma nova mudança com Deus, ou para aceitar, e aí não vai ninguém. Você fala, mas agora eu quero aqui pessoas que querem ser abençoadas e ter uma reviravolta na sua vida. Tipo, não era seu sermão, não era sua mensagem, mas você fala assim, não, eu vou ficar com vergonha aqui porque não tem ninguém, e aí vai aquele alvoroço de gente. Eu não aconselho, tá? Mas fica a seu critério, é a forma que Deus te chamou, é a forma que Deus te deu paz. Mas apele para algo. Tá. E sobre o apelo é o seguinte, você pode escolher se a pessoa vai ter que fazer alguma coisa, por exemplo. Qual a decisão que você quer que a pessoa faça? Acene com as mãos? Levante as mãos? Sua igreja tem alguma cultura? Ou você sentiu de fazer de uma forma? Pode ser só manifestar com as mãos? Pode ser ficar de pé? Pode ser, por exemplo, ir à frente. Eu, em particular, eu não gosto de manipular. Manipular é assim, tem gente que faz uma preparação emocional. E quem quer fazer isso? Levante a mão. Aí você levanta a mão. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Por que você não falou que era pra ele ir na frente? Porque ele não ia querer ir. Eu entendo. Mas assim, tome cuidado, né? Tenha zelo. Saiba assim bem o que você está fazendo. Tem gente que as pessoas já sabem que ele vai fazer isso e a pessoa já levanta a mão sabendo que vai chamar lá na frente. Então, menos mal, a pessoa já está pré-ciente. Isso facilita as coisas. Mas você pode pedir algumas manifestações. Tem as visíveis no momento, que é levantar a mão ou fazer alguma manifestação, ou pôr a mão no coração. Então a mão aqui poderia ser levantar, ou pôr a mão no coração, ou pôr a mão na cabeça, ou ficar de pé, ou ficar de joelhos, ou ir lá na frente, ou procurar o pastor no final da igreja, ou fazer tal atitude. Enfim, isso aí é você e Deus, a direção de Deus, costume da sua igreja. Tenha liberdade. Não te aconselho apelos de garantia, tipo, quem quer vir aqui na frente para receber uma bênção semana que vem? Você está dizendo que se a pessoa for na frente, ela vai receber uma bênção. Que apelo é esse? É a pessoa que está apelando para Deus, né? É diferente, mudou a história. Cuidado, lembra que apelo é uma chamada para a ação, é uma chamada para a decisão. É você estar, de certo modo, como se fosse influenciando. Nesse momento você é um influencer, tá bom? Mas é uma influência de Deus, uma influência da palavra. Influenciando aquela pessoa é motivando ela
para que ela não deixe para amanhã, mas que para ela tome uma iniciativa agora. Tipo, irmãos, é você que quer hoje ter uma mudança de vida. Eu estou apelando. É como se eu estivesse apelando mesmo, como se eu estivesse brigando. Você quer ter uma mudança de vida hoje. Você que quer ter uma transformação na família hoje. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo. Aí a pessoa, ela entende que ela está tendo aquela atitude, que ela está vivendo aquilo naquele momento, e para ela faz mais bem, não só no mundo espiritual, mas para ela também, que ela fala, não, eu tomei uma decisão. Eu mudei de vida. Não é que aquele ato, às vezes, é o fundamental, mas é como se fosse o ponto de partida. É o primeiro passo. Então esse apelo, a maioria das vezes, é o primeiro passo que vai colocar a pessoa dentro de uma solução para a vida dela. Quando vai para o pecado, não tem um primeiro passo, a primeira decisão, aquela experimentada, aquela primeira só foi para ver como que era e a pessoa nunca mais saiu? Pois é, às vezes para a pessoa voltar, ela está precisando de um empurrão. Ela está precisando de um choque. E naquele momento que ela toma aquele empurrãozinho, ela ganha força. É igual um carro que morreu e você dá um tranco nele e ele liga e sai vazado. Nunca vi. Todo carro que liga depois de tranco parece que o motor fica bom, né? Ele dá aquela acelerada e sai cantando pneu. É para recompensar a vergonha ou para descontar no veículo. Acontece. Mas, ou seja, tome cuidado para você não fazer promessas falsas. Apelo tem sempre uma direção de algum comprometimento, de alguma atitude de quem está tomando aquela decisão, e algumas igrejas usam o termo aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, mas pode ser outros apelos, tá bom? Você pode estar fazendo um apelo para leitura bíblica, um apelo para reconciliação, apelo para perdão, enfim, depende do seu tema. Por exemplo, seu tema foi sobre perdão, sobre perdoar. Você pode apelar para que a pessoa decida perdoar, para que ela procure por pessoas naquela semana, ou se a pessoa estiver no culto, para que ela procure ali no culto naquele momento e peça perdão e reconcilie com o irmão. Olha que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! É extraordinário. Amém? Então, a conclusão, ela pode ser revestida dessa parte de apelo. Na verdade, esse apelo eu coloquei aqui, mas ele está anexo à conclusão, porque você já concluiu. E aí você aproveita aquele momento e faz este apelo, onde tem esse costume, normalmente é depois da conclusão. E outro detalhe é que para concluir, você pode pedir também alguma direção da igreja. Por exemplo, você pode pedir para a igreja ficar de pé, o mais comum é ficar de pé e fechar os olhos. Isso já ajuda a pessoa a entender que você está concluindo, ok? Outras coisas que ajudam a ficar claro que você está concluindo é a quebra de emoção. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus. Sem intimidade, ninguém vai ver a Deus. E de repente você fala, irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma vida diferente. Deus está nos chamando a uma mudança de atitude radical. Como tem sido sua vida? Como tem sido o seu tempo com Deus? Você tem se dedicado tempo suficiente, de qualidade? Veja que eu dei uma quebra. Dá aquele clima que você vai terminar, só que aí você não pode começar de novo. Teve um irmão pregando na capela. Ainda bem que eu nem lembro quem é o nome dele, porque eu também não iria falar, porque pode ser que ele vai fazer o curso, eu não lembro mesmo. Não sei se foi um irmão ou irmã, mas estava indo bem. Aí parecia que tinha acabado. Eu falei, gente, que massa. Mas não tinha acabado, não. Aí começou os tópicos de novo. Eu falei, uai, mas para mim era a conclusão. Porque deu essa quebra, esse clima de emoção, de concluir, de finalizar. E se isso acontecer, ainda mais se já tiver dado o horário do seu sermão, não volta pro sermão de novo, não. Tem gente que parece que concluiu assim com perfeição e volta, porque descobriu, lembrou algo novo,
Gente, conclusão é para conclusão. Fernando, eu esqueci o tópico principal. Meu Deus, e agora? Pode ser que não dá para você voltar nele. Não, mas eu esqueci de contar uma história que eu ia contar lá no primeiro tópico. Não é hora mais, a não ser que a história esteja organizada e preparada para entrar aqui como se fosse uma ilustração, porque essa ilustração aqui pode ser uma história. História é uma ilustração, ok? É um acontecimento. Deixa eu incluir um aqui que na hora que eu falei aqui com vocês eu acabei lembrando, que é pergunta retórica. Pode fazer uma pergunta retórica também. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não vai esperar por resposta e a pessoa vai levar essa pergunta para casa, ok? Então, como é isso? Você falou lá da flor, falou de ter intimidade com Deus, falou de ter vida e falou de estar morrendo. Você vai querer ter vida ou vai querer permanecer morrendo? Acabou. A pessoa vai levar essa pergunta para casa. Porque você já expôs o porquê dessa pergunta. Você não precisa ficar explicando, ok? Nós estávamos falando um exemplo aqui o exemplo da videira e uma pergunta que poderia ser feita, que lá tem a ideia do galho. Eu te pergunto nessa noite, você vai querer ser um galho que está na videira tendo vida ou você vai querer ser um galho que está fora da videira e está prestes a ser lançado no fogo? Fechou pergunta? Acabou a explicação. A pergunta vai ficar. É como se fosse a última luz que a pessoa viu. Ela vai ir com aquela pergunta para casa. E você? Vai servir a Deus ou a Baal? Você está pregando sobre dinheiro, sobre tesouro, sobre onde está o seu coração. E você? A quem você vai servir? A Deus ou ao dinheiro? E essa pergunta ela vai ficar, ela vai permanecer. E ela não vai ser respondida. Porque assim como Jesus, como a parábola do filho pródigo termina com o filho mais velho decidindo se entra ou não entra para a festa, aqui é uma pergunta com uma decisão. Você quer tomar uma atitude ou você quer permanecer e sofrer aquelas coisas? Porque o seu sermão já expôs as consequências, os benefícios. Os benefícios de servir a Deus, os malefícios de não servir a Deus. Você pregou sobre Davi, você falou sobre os acertos de Davi e como ele teve recompensa. E você falou sobre os erros, quantas consequências terríveis que ele sofreu. Aí você vai perguntar, você aprendeu hoje com Davi? Eu te pergunto, você quer praticar os acertos de Davi? Ou você quer viver nos erros de Davi? A escolha está em suas mãos. Lembrando que esse tipo de pergunta é bíblico. Deus pergunta ao povo de Israel, vocês querem a bênção ou a maldição? Porque, na verdade, não é uma escolha de palavras, é uma escolha de atitudes. Tipo, você escolhe essa opção, viva de acordo com essa opção. Você escolhe essa opção, viva de acordo com essa opção. Ok? E eu falei que é uma opção, outra opção. Pode ser que eu esqueça de falar algo muito importante. E eu vou te dizer agora. Não é o assunto de agora, te adianto. Mas rapidinho. Crie ambientes. Digamos que eu diga assim, você vai querer servir a Deus ou a Baal? O que eu acabei de fazer aqui agora? Eu disse, entre aspas, que Baal é esse lado aqui. E que Deus é esse lado aqui. Irmãos, aí só for dizer assim, irmãos, pode ser que você está na presença de Deus. Deus está desse lado, não esquece não. Hipotético, irmãos. É como se fosse um campo visual. Você está seguindo Deus, na direção de Deus. Mas, por outro lado, o mundo está te chamando. Por outro lado, existem influências malignas te importunando. Aí passou 10 minutos, irmão, você está pregando. A pergunta é, você vai servir a Deus ou a Baal? Ou talvez vai ser uma pergunta retórica. Qual lado você vai querer seguir? Você vai querer seguir esse lado? Ou você vai querer seguir esse lado?
Qual a direção você vai levar para sua vida? Você vai querer seguir a direção certa? Ou você vai querer seguir a direção errada? Isso aqui, irmãos, não tem a ver com ser direita ou esquerda, não, porque eu poderia ter feito o inverso. Ok? Talvez você vai ter um padrão sempre. Eu não tenho esse padrão, não. Vamos supor, você fala assim, ó, o certo sempre vai ser o direito, porque eu sou da direita, eu não sou da esquerda. Beleza, fica do seu critério. Então, nesse exemplo meu, a minha direita está aqui. E o meu vídeo não está espelhado por causa da letra, não está. Então, direito está aqui. Então, se eu usar aqui como sendo o caminho que nós buscamos, o céu, a eternidade, então aqui vai ser o inferno, aqui vai ser o mundo, a imundícia, a má influência, mas aqui estão as boas influências, estão as coisas espirituais, estão as coisas da palavra, mas aqui estão as coisas da carne, aqui estão as coisas da poluição. Consegue entender? Tenha esses ambientes. Por isso que nós falamos as coisas do céu. Nós não falamos as coisas do céu. Nós não falamos as coisas do inferno. Não. Porque sobre o céu e o inferno já existe um campo visual que é de cima e embaixo. Então eu não posso falar, aqueles nossos irmãos. Não, eu não posso apontar para cima e falar, meu dedo tá mais alto. Eu não posso falar para cima como se fossem nossos irmãos. Querem falar de quem está do meu lado. Nossos irmãos, ó, estão aqui à minha altura, panorâmico, na horizontal. Coisas celestiais, espirituais, vertical, para baixo ou para cima. Nossa comunhão com Deus é aqui, ó, na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Nossa comunhão com os irmãos, ó, horizontal, horizontal. Aqui é a nossa comunhão com os irmãos. Então, fica aí essa dica aí dos pontos. Estabelecer um ponto, cuidado para você não embolar os pontos, porque a mente da pessoa cria um vínculo naquele momento. É a imagem, é o desenho. O corpo fala. A maior parte da nossa mensagem está no nosso corpo. Por exemplo, o reino de Deus é grande. O reino de Deus é grande. Porque as coisas pequenas, não, porque as coisas pequenas da vida podem serem grandes, de grande influência na nossa mente, no nosso coração. Deus abençoe a minha vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos nós, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E que Ele continue nos dando graça, sabedoria e força. Pai, eu te agradeço por mais uma aula, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando, ministrando sobre o ministério da palavra, Deus. Nos ajude, Pai, sempre esteja a tua graça conosco, a ação do teu Espírito Santo, que a tua palavra esteja ardendo no nosso coração, Deus, e que sejamos fervorosos pelo poder do teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, nos use e nos cuide, Pai, de cada detalhe de nossa limitação. Sabemos que o Senhor nos escolheu nos conhecendo nossas limitações, mas nos ajude a vencer os desafios, nos ajude, Deus, a terminar a mensagem de forma sobrenatural, para que vidas sejam impactadas, para que almas sejam alcançadas. Tira o medo, ó Deus, de fazer apelo, porque no início isso nos causa vergonha, nos causa medo, nos causa temor. Nós preferimos terminar de um jeito mais light, mas que o Senhor nos dê direção, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, ó Deus, para falar a verdade, para apelar mesmo às decisões, para levar pessoas a serem transformadas no teu reino e na tua palavra. Pai, eu te agradeço, Deus, e te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, sua saúde, sua mente, seu tempo, sua organização. Abençoe você em todas as suas áreas e que o ministério da pregação seja um novo nível para a glória de Deus. Em nome de Jesus.